Hoje nós vamos falar sobre paternidade, né? Hoje é Dia dos Pais e nada mais relevante do que relembrarmos esse assunto sobre paternidade e identidade. E eu entendo que paternidade e identidade são tão importantes quanto as asas de um pássaro, né? Certa vez perguntaram um monge o que é mais importante para a espiritualidade, é orar ou ler, né, as escrituras? E aí ele devolveu a pergunta falando: o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Então eu acho que paternidade e identidade são dois assuntos que não podem ser desvinculados um do outro. São tão importantes quanto as asas direita e esquerda de um pássaro. Principalmente na nossa cultura brasileira, que o David descobriu que 30% dos brasileiros não tem o nome do pai na sua certidão de nascimento. Então nós vivemos uma cultura de orfandade muito grande. 30% das pessoas não têm o pai na sua certidão de nascimento. Isso é muito alto. Isso se a gente desconsiderar os órfãos de pais vivos também, né? Não só aqueles que perderam os pais, não só aqueles que foram abandonados pelos seus pais e estão nos abrigos, mas aqueles órfãos de pais vivos. O que são esses órfãos de pais vivos? São aquelas pessoas que moram na casa do pai, mas não foram adotados por ele. Nasceram dele, né? São filhos biológicos, mas não foram, na verdade, não são filhos. Eles são gerados daquela pessoa, mas não foram adotados por ele. Porque adoção é isso. Adoção não tem a ver com origem biológica. Adoção tem a ver com um movimento do pai em adotar aquela criança, seja ela saindo da barriga da sua esposa ou não. Então isso é paternidade. E nós vivemos uma cultura de orfandade no Brasil. E da onde vem isso? Da onde vem essa cultura de orfandade? Do início de tudo, né, gente? Desde a queda, Deus adotou Adão e Eva, mas esses escolheram desobedecer. Esses escolheram sair dessa posição de filiação. Então a orfandade nasce ali na queda. Ali há a ruptura da paternidade de Deus com a raça humana. E a partir dali, todo ser humano nasce órfão, por natureza. Porque nós já nascemos em rebelião, não é isso? A queda, ela é radical. Por quê? Ela afetou todas as áreas do nosso ser. Nossa psique, a nossa inteligência, as nossas emoções, o nosso físico, tudo. Então nós já nascemos órfãos. E a tarefa de Jesus, o trabalho de Jesus, é exatamente nos oferecer a disponibilidade da paternidade novamente, por adoção. Porque Jesus é o único filho biológico de Deus, né? Todos os outros filhos são adotados. E na cultura israelita, som. Tirou, saiu. Som, aí. Ah, estava muito alto, beleza. E na cultura do povo de Israel existia ainda um segundo Deus, entre aspas, que era Moloque, que ele exigia o sacrifício de crianças. Então, o espírito de orfandade, ele ronda as eras. Quando Jesus foi nascer, Herodes tentou matar todas as crianças. Então, esse é um assunto, como o Felipe falou na introdução, na abertura, a paternidade é um assunto chave no reino de Deus. E é por isso que Satanás tem tanto interesse em destruir a paternidade. E o David fala de um negócio muito interessante, que é o modelo natural. O que é o modelo natural? É a nossa paternidade humana que interfere em como a gente vê Deus. Isso é o modelo natural. A forma como nós nos relacionamos com o nosso pai terreno influencia a forma como nós vamos nos relacionar com o nosso pai eterno, celestial. Isso é um modelo, é uma lente. Se nós temos um pai terreno ruim, isso pode ocorrer um relacionamento ruim com Deus. E destruir esse modelo paterno é a maior estratégia de Satanás. Não é isso? Impedir com que as pessoas primeiramente sejam pais,
né? De várias razões, trazendo ideias que não provêm das escrituras. Não preocupa com esse negócio, não. Isso dá trabalho. Vai curtir sua vida. Isso vai te limitar, né? Porque paternidade, não só paternidade, mas casamento nos limita, óbvio, porque você não é mais sozinho. A paternidade, mais ainda, você vai ficando cada vez mais limitado. Em vários sentidos, de tempo, de recursos financeiros, enfim. Mas é um esforço, é uma semente que a gente está plantando. E a estratégia de Satanás é minar isso. E se a gente pensar em todos os nossos modelos paternos, a gente vai entender isso muito bem. Um pai abusador e violento pode, terreno, né? Agora eu vou fazer um paralelo de que um pai terreno pode causar na nossa espiritualidade. Um pai abusador e violento pode minar a nossa visão de autoridade de Deus. Nós podemos não dar valor à autoridade que Deus tem sobre a nossa vida. Por quê? Porque o nosso pai foi abusador, foi violento, então a gente perdeu o respeito pelo nosso pai terreno. Isso pode fazer com que a gente tenha uma dificuldade de reconhecer a autoridade de Deus na nossa vida. Se a gente tem um pai omisso, que não cuidou das nossas necessidades físicas, que não pagava aluguel, que se embriagava, que tinha vícios e não que negligenciava o cuidado com a casa, que negligenciava o cuidado com a nossa mãe, provavelmente nós vamos ter dificuldade de enxergar Deus como um provedor. Nós podemos ficar ansiosos pela vida, como Jesus fala em Mateus 6. Por quê? Porque a gente não confia que o Pai vai trazer o sustento. Por quê? Porque isso tem raízes psicológicas desde a nossa infância. Meu pai nunca cuidou da nossa casa, minha mãe teve que trabalhar igual louca. Eu não tive um pai presente. Eu também, na idade tenra, tive que ajudar em casa, porque o meu pai não ajudava. Como eu vou confiar em Deus que eu nem vejo? Então, se o modelo natural é desajustado, a gente tende, não é uma regra, mas a nossa tendência é transferir isso para a nossa relação com Deus. Se nós temos um pai distante, por exemplo, que não está do nosso lado em momentos-chave da nossa vida, nós podemos ter dificuldades em tomar decisões importantes na vida. Por quê? Porque não tivemos essa segurança paterna. Filho, isso faz sentido para você? Isso faz sentido com os valores de Deus? Essa decisão, ela é importante para a sua vida? Quais são as consequências que elas vão gerar? Se nós não tivemos isso desde a infância, nós vamos ter dificuldade de tomar decisões, porque não temos essa relação com o nosso Pai Celeste também. Se a gente tem um pai sem diálogo, que não explica o porquê das coisas desde a infância, filho, isso não pode por causa disso e disso e disso. Se o nosso pai foi daqueles assim, não pode, por quê? Porque eu estou mandando. É muito comum, né, na nossa geração de pais e avós, essa era uma tradição muito comum. Não explicavam o porquê das coisas. E se a gente tem esse tipo de pai, que não explica que a correção é para o nosso bem, nós vamos ter dificuldade de passar sofrimentos na vida, por exemplo. Porque a gente pode tender a achar que Deus não gosta da gente. Por quê? Porque Ele deixa a gente sofrer. Nosso pai morreu, a nossa mãe morreu, nosso filho morreu. Como que um Deus amoroso pode estar cuidando de nós se Ele permite e, às vezes, causa certos sofrimentos na nossa vida? É porque Ele não cuida. Então, gente, se a gente tem um pai sem Jesus, por último, nós vamos ter dificuldade de encontrar sentido na vida. Por quê? Porque o pai terreno não trouxe a nossa cabeça de baixo para cima, não fez com que a gente olhasse para além do túmulo. Ele viveu essa vida só para pagar a conta, porque na cabeça dele a vida é viver, como diz na biologia, né? Viver, crescer, ter filhos, reproduzir e morrer. E hoje em dia a gente acrescenta pagar boleto no meio disso tudo aí. Então, o modelo natural influencia no nosso modelo espiritual. Então, a forma como nós somos criados, como nós lidamos com o nosso pai terreno, influencia em como nós vemos a Deus. E tem um livro chamado Inteligência Espiritual, e a autora diz o seguinte, que fizeram um congresso em 99 de vários líderes do mundo inteiro, líderes espirituais, médicos, cientistas, políticos, e a conclusão que eles chegaram nesse congresso, e pacientes, inclusive, de doenças mentais, a conclusão que eles chegaram é que grande parte das doenças mentais
do ser humano estão relacionadas com doenças de sentido, falta de sentido para a vida. Então a forma como nosso Pai nos conduz nessa terra, se Ele não tem a espiritualidade, nós vamos ter dificuldade de enxergar para além do túmulo e isso vai nos adoecer, porque o ser humano foi criado para um propósito e quando ele se desconecta com Deus, né, desde a queda, ele tem um ponteiro dentro dele que busca sentido para a vida, mas se ele não encontra isso, ele entra em crise existencial. E isso adoece a gente, porque nós somos sedentos por sentido. Nós somos sedentos por amor também, porque nós somos criados por um Pai amoroso. Então o ser humano, desde o nascimento, ele pode receber nutrientes por sonda, mas se ele não tiver contato humano, ele morre. Né? Aquela médica, a doutora Filó, é uma pediatra católica, muito interessante os conteúdos dela, ela diz isso. As crianças que recebem apenas nutrientes, quando não tem pai e mãe, quando são órfãos, elas tendem a, se elas não tiverem contato, mesmo que seja de outras pessoas, elas tendem a morrer. Por quê? Porque nós somos carentes de contato humano. E nós somos criados para isso. Isso faz parte da nossa identidade. E a modernidade ela é marcada exatamente por essa rejeição a Deus. E quando a gente rejeita a Deus no cenário individual e no cenário público, cai o nosso chão existencial. E se cai o nosso chão existencial, é óbvio que vai dar problema. E nós temos a doença do século, que é o quê? Depressão. Ausência de sentido da vida. As pessoas não querem acordar. As pessoas não querem viver. Por quê? Viver para quê? Se tudo se limita, termina no túmulo, para que nós vamos viver? Então nós temos esses dois filhos pródigos. Nós temos esses dois órfãos na sociedade. Aqueles rebeldes que estão longe da casa do Pai e aqueles que estão dentro da casa do Pai, mas não enxergam o Pai como um Pai. Enxergam o Pai apenas como Senhor. Eles são escravos. Esses somos nós, que estamos dentro da igreja e muitas vezes não enxergamos o nosso Deus, Salvador, como o nosso Pai. Isso muda tudo. Né? Isso muda tudo. E qual é a solução, então, para a orfandade? A primeira solução é a adoção, não é isso? Nós somos filhos por adoção. Jesus é o unigênito, o único gerado, e todo ser humano só se torna filho se ele receber a adoção, né? Pois todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Então a filiação é um direito. Nem todo ser humano é filho de Deus. Todos são criaturas. Filhos são aqueles que se deixam ser adotados. Por isso faz tanto sentido adotar, gente. Por isso, a vida humana não é isso? Ser cristão não é isso? Não é representar Deus na Terra? Nós não somos embaixadores de Cristo na Terra? Isso é um embaixador. Então a gente casa por quê? Para que a gente imite a relação eterna da Trindade na Terra. Não é isso que Paulo fala em Efésios 5? O marido ama a esposa como Cristo amou a igreja. Então nós temos um amor sacrificial pela nossa família, começando pela nossa esposa, para que as pessoas olhem e pensem o seguinte: olha, existe amor sacrificial. De onde vem isso? E aí a gente olha, pega a cabeça delas e põe para o alto. Olha, vem do alto. Existia desde o início, desde a eternidade, uma relação de sacrifício na Trindade. E o meu casamento é apenas para resplandecer isso aqui na Terra. Trazer esses valores aqui para a Terra. Isso é ser marido e mulher. A esposa se submete ao marido como a Cristo, por quê? Para mostrar para as pessoas o que é obediência, o que é submissão total. Para mostrar para as pessoas o seguinte: olha, nós temos que, eu faço assim com meu marido, porque ele me ama, né? Inicialmente, é uma coisa que estão interligadas, e eu faço isso por amor, por quê? Porque existia uma relação de submissão eterna desde a criação, desde antes da criação. Então, a vida é um teatro para a gente encenar Deus, a Trindade na Terra. E a adoção é a mesma coisa. Nós adotamos os filhos que saem da nossa barriga e os filhos que saem da barriga de outras mulheres. Por quê? Para a gente mostrar que existe algo chamado adoção no reino de Deus. Todo ser humano só vai entrar no céu quem for adotado. Porque só pode ser filho quem for adotado. Né? Só pode entrar no céu quem é adotado.
Então tem frases interessantes que a gente usa nesse contexto de adoção, todos os filhos são biológicos e adotivos. Biológicos porque essa é a única maneira de existirmos. Agora com a ciência evoluindo, a gente tem outras maneiras, né? Mas como regra, é sendo filho biológico, é nascendo de um ventre. E adotivos porque é a única forma de verdadeiramente sermos filhos. Luiz Chantini. Essa é a única maneira de ser filho, é por adoção. Seja ele saindo da sua barriga ou não. E outra frase interessante é o seguinte: sempre me perguntei se estava pronto para adotar. Então percebi que nenhuma criança está pronta para ser órfã. Então a gente fica se perguntando, não, mas será que eu estou pronto para adotar? E aí a gente pode dar um passo atrás e pensar, será que aquelas crianças, né, em BH são 700, será que aquelas 700 crianças estão prontas para ser órfãs? Quem tem mais condição de negar a si mesmo? Nós ou elas? Nós de tentarmos falar assim, oh Deus, me ajuda, eu gostaria de fazer parte do teu reino nessa terra, através da adoção, inclusive. Ou a gente chegar para elas no abrigo e falar assim, essa é a vida, meu filho, entenda. Ele tem 5 anos, não, vá superando isso até você chegar na fase adulta, aí você arruma um emprego e aí a sua vida vai. Quem tem mais condição de negar a si mesmo, de aprender, de se submeter a Deus e de nós ou eles? Com certeza nós. Nós temos mais condição de aprender a adotá-los do que eles viverem nessa condição. Por isso faz tanto sentido a adoção, gente. Então, queria relembrar esse ponto para vocês, inicialmente. E existe uma segunda solução para a orfandade. A adoção é a primeira. A segunda é lembrarmos a nossa identidade. E essa é a mais importante. Essa eu acho que é a que está no núcleo mais profundo da nossa essência enquanto ser humano. E a gente tem que se perguntar, o que é identidade, Bruno? Gente, eu tenho ouvido pessoas falarem hoje sobre identidade, e às vezes muitas pessoas cristãs que a gente conviveu na igreja, em outras igrejas que eu já frequentei, e aí eu vejo pessoas falando hoje sobre identidade, aquilo ali vai me dando coceira nos ouvidos, aquilo ali vai me dando um negócio lá dentro que eu não estou conseguindo, mas eu falei, eu preciso estudar mais sobre isso e falar sobre isso. O que é identidade? Por quê? Porque essas pessoas estão colocando que elas são em 2 pontos principais, ou o que elas sentem ou o que elas fazem. Então elas estão atrelando a identidade delas ao que elas sentem, primeiramente. Porque nós somos parte de uma cultura que veio da revolução afetiva do século XIX, em que antes o ser humano era penso, logo existo. Não é isso? O racionalismo moderno é isso, foi marcado por isso, a modernidade. Século XV até o século XIX. No século XIX veio o romantismo. E aí surge a revolução afetiva, que colocou o ser humano, por causa dos excessos do racionalismo, começou a falar o seguinte, não, nós não somos seres pensantes, não somos animais racionais, somos animais sentimentais. A gente é o que a gente sente. A arte mudou. Antes a arte era para expressar a natureza racionalmente, né? Fazer de forma mais idêntica possível. E o que migrou a arte? A arte agora é o que eu sinto. Por isso as pessoas se expressam na arte. Tudo isso tem a ver com a visão de mundo que está por trás da sociedade naquele período. Por isso que hoje em dia tudo é arte. Tem uma arte mais famosa, quando eu estudei isso na faculdade, eu fiquei escandalizado. Uma das artes mais famosas hoje, sabe o que é? O mictório. Um cara chamado Duchamp, pegou um mictório, virou ele de cabeça para baixo, assinou ele e falou que aquilo é arte. E as pessoas pagam caríssimo nos museus de Londres, nos museus da França, para ir lá ver um urinol virado de cabeça para baixo e ficam lá horas apreciando. Uau! Isso é arte. Gente, isso é... Mas por quê? Porque tem a ver com essa cultura. Então as pessoas se identificam pelo que elas sentem. Isso começou lá na Revolução Afetiva. E eu fui pesquisar, vamos ver o que as pessoas falam que é essência humana na internet. E aí algumas pessoas falam o seguinte, o que é a sua essência? Geralmente são pessoas mais místicas, e elas falam o seguinte, feche os seus olhos, vá para um quarto, tire todas as vozes, comece a calar os seus pensamentos. A hora que você estiver nesse lugar silencioso, comece a calar a sua voz interna. O que sobrar é a sua essência.
Tipo assim, é um negócio tão vago. Tá, o que vai sobrar? Aí começa a voltar os sentimentos. Nossa, segunda-feira eu tenho que pagar esse boleto. Não, minha menina tá doente e tal. Aí você começa a pensar, pô, mas isso é a minha essência? Isso não faz sentido. É muito vago. E outros começam a atrelar a nossa essência com o que a gente faz. O que você ama fazer. Isso faz mais sentido do que o que a gente sente, né? Porque parte da nossa essência tem a ver com o que fomos criados para fazer. Efésios 2:10 diz que nós somos feitura dele, né? Feitura ali é um poema. Nós somos uma expressão de arte de Deus, criados para as boas obras. Então nós somos criados para trabalhar de fato, dentro da nossa vocação, óbvio. Então fazer aquilo que a gente ama, que Deus nos capacitou com dons para fazer na Terra, faz parte da nossa essência. Mas imagina uma cebola, ela tem várias camadas, não é isso? Isso é uma camada mais superficial, tem a ver com a nossa essência. E buscar isso faz parte de buscar a nossa essência humana. Mas existe uma essência mais nuclear, o miolo da cebola. Existe uma essência mais nuclear. Então, fazer também faz parte da nossa essência. Mas não é tudo. E o que os filósofos começaram a pensar? O que é essência, então? Em si, o que é essência? E aí Aristóteles dizia o seguinte: essência é o que define, o que não pode faltar em algo. Isso é a essência. Então, se a gente for pensar o seguinte, olha só. Isso aqui é um passador de slides. Qual é a essência de um passador de slides? Então, esse aqui é preto, tem um formato mais fino em cima, mais gordinho embaixo. Se ele fosse branco, ele continuaria sendo um passador de slides? Continuaria. Se esses negócios aqui fossem só de sensor, que não tivesse que apertar, continuaria sendo um passador de slide? Continuaria. Se ele não tivesse essa função aqui de que não tem funcionando mais, né? Esse é um passador de slide que não está inteiro. Esse botãozinho aqui para a gente colocar o laser, se ele não tivesse isso, ele continuaria sendo um passador de slide? Continuaria. Agora, se ele não passasse slides, ele deixaria de ser um passador de slides. Por quê? Porque isso é o que dá maior identidade a ele. Essa é a sua essência. Se faltar esse elemento, ele deixa de ser, né? Aí a gente começa a entender aquela expressão que a gente ouve tanto, né? Ser ou não ser? Eis a questão. Parece bobo, mas é muito profundo. Se algo faltar nisso, ele deixa de ser. Perde a sua função. Então, essência tem muito a ver com a finalidade. Né? Isso foi criado por alguém. E alguém pensou nisso aqui. A gente poderia usar isso aqui para uma outra função. Escorar uma porta, por exemplo. Mas algumas portas têm um espaço maior, pode dar. Outras não. Algumas portas, se tiver com pouco vento, ele vai segurar. Mas se tiver um vento maior, ele não tem estrutura para agarrar. Então ele vai funcionar meia boca. Por quê? Porque ele não está sendo usado para a sua finalidade. Ele não foi criado para isso. Existe algo essencial nele que dá identidade a isso. Agora, vamos pensar em ser humano. O que é essência humana? O que não pode faltar num ser humano para ele deixar de ser humano? Um ser humano sem braço é ser humano? Continua sendo humano, né? A gente não vai matar as pessoas que estão sem braço, igual a gente mata uma barata, porque elas deixaram de ser humanas. Um ser humano sem braço e perna continua sendo humano? Tem aquele rapaz, né, que não tem os braços e as pernas, prega no mundo inteiro e é uma benção. Ele continua sendo humano. Um ser humano sem libido sexual continua sendo humano? A libido sexual é essencial à vida humana? É essencial? Se faltar isso, ele deixa de ser humano? Um eunuco, como é que seria um eunuco? Aqueles de nascença, que nascem sem as pessoas assexuadas, né? Eles não deixam. Hã? Qual que casou? O eunuco que casou? A pessoa que casou? Que tem libido sexual? Ah, não, Mas eu digo assim, para ser humano, nós estamos tentando buscar aquilo que não pode faltar na humanidade. Entendeu? Uma pessoa sem libido, ela não deixa de ser humana. Mas uma que tem continua sendo humana, óbvio, né? Então, a libido sexual
não tira a nossa humanidade. Os eunucos continuam sendo humanos, eles têm dignidade humana. Uma pessoa que não casa, ela deixa de ser humana? O eunuco entra nessa classificação. Filhos é a mesma coisa. O eunuco ele não tem, às vezes, desejo sexual, ou ele se controla por amor a Deus, né? Ele se exime desse prazer por amor a Deus, e às vezes ele não casa e não tem filhos. Mas ele continua sendo humano? Continua. Então imagina uma pessoa sem braço, sem perna, sem libido, sem casamento, sem filhos. Faz sentido viver assim, Deus? Sem riqueza ainda, imagina. Imagina, gente. Uma pessoa sem perna, sem braço, sem libido, sem família, sem riqueza. Ela continua sendo humana? Ainda quê? Ainda é pecador. Nossa, é a cereja do bolo. E se a gente ainda tirar a saúde? Imagina essa pessoa doente, cheia de escaras, pegando caco de telha igual o Jó. Imagina. A pessoa sem braço, sem perna, sem libido sexual, sem casamento, sem família, sem filho, sem riqueza, pecador e doente. Isso ainda é um ser humano, gente? Ou a gente pode descartar? E careca. Nossa. Sem dente. Continua sendo humano, gente? Agora, se a gente tira a filiação dela, ela se desumaniza. Essa pessoa, se ela estiver em Cristo, ela continua sendo humana. Mas se ela estiver sem Cristo, ela pode ter todas as outras coisas, porque ela vai estar desumanizada. Então a filiação é a nossa essência mais básica. Olha isso. Essa pessoa desgraçada em Cristo ainda é humana. Ela ainda vai desfrutar a eternidade com Deus. Ela vai ter... Filho não vai fazer falta, libido não vai fazer falta lá, porque nós vamos ser como anjos. Ela vai ter braço, vai ter perna, ela vai estar sendo amada. Ela continua sendo humana. Se ela estiver em Cristo, ela continua sendo humana. Mas sem Cristo, ela é desumana. Olha isso. Já tinham pensado nisso? Então, por isso que a vida cristã, o que vier é lucro. Por isso que Jó falou aquilo, gente. Eu vim nu, voltarei nu. Bendito seja Deus. Porque ele estava numa posição mais desgraçada. Mas ele era filho. E é isso que importa. Não importa nada mais. O que importa é sermos filhos. A gente não foi criado para ser feliz. Por isso que nós achamos que não faz sentido viver nessa situação. Por quê? Porque a nossa cultura diz que qual é a finalidade da vida? Ser feliz. Inclusive, já nos filósofos gregos, a função da vida humana é buscar a felicidade. E isso está na Declaração de Independência das culturas. Todo ser humano tem direito de busca da felicidade. Então, ser feliz é a finalidade da vida humana para a nossa cultura. Mas para o Evangelho, não é ser feliz. Nós não somos criados para ser felizes. Nós somos criados para ser filhos. E nada mais feliz do que isso. Nada nos dá mais senso de felicidade do que isso. Porque felizes são os pobres de espírito. Essa é a felicidade cristã. É aquele que não tem nada, né? É pitoco, é pelado. Ele não tem mais nada a não ser a sua filiação. Olha isso. Por isso que nós somos felizes. Porque nós somos pitocos, pelados. Nós não dependemos de nada a não ser do nosso Pai. Essa é a felicidade cristã. E não é uma vida não é uma vida depressiva, porque nós não temos todas essas coisas. É uma vida de abundância, de alegria, porque nós temos o mais importante, que é a filiação. Por isso, Paulo e Silas conseguiram cantar ainda numa posição de desgraça.
injustiçados, presos, sofrendo fisicamente, eles ainda conseguiam louvar a Deus. Então a finalidade de ser para o mundo é prazer. A finalidade de ser para o reino é ser filho, é ser igual ao nosso Pai. É se santificar para agradar a Ele, porque somos filhos e não para sermos filhos. Então nós nos santificamos, nós não pecamos, nós buscamos a Deus porque somos salvos e não para ser salvos. Isso muda tudo. A nossa alegria está fundada na nossa filiação. Por isso nós estamos felizes. Por isso é um estado da nossa alma cristã. A felicidade não está fora. A felicidade está dentro, em nos regozijarmos em sermos filhos amados do Pai. Isso muda tudo, gente. A gente começa a enxergar a vida de outra forma. Abra comigo lá em Mateus 8:34. Marcos 8:34. O mundo hoje coloca a felicidade em satisfação de prazeres. Mas olha o que Jesus disse, Marcos 8:34. Jesus chama a multidão e os discípulos e diz: se alguém quiser me acompanhar, ser adotado, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Então, quem quiser ser filho de Deus, não tem que ser feliz satisfazendo os seus prazeres. Quem quiser ser filho, tem que ser igual ao seu pai. E a nossa referência humana é o nosso irmão mais velho, é Jesus. Então, nós queremos ser igual a Deus. Jesus veio para nos ensinar. Ele é o nosso irmão mais velho, primogênito entre os irmãos, não é isso? E nós imitamos o nosso irmão mais velho para agradar o nosso pai. Por quê? Porque nós somos filhos. Essa é a nossa fonte de alegria. Essa é a nossa fonte de prazer, de gozo. É bom, gente, sentir alguns prazeres humanos? Óbvio que é, ué. A vida tem prazeres, inclusive, que são dignos, que devem ser desfrutados. Óbvio que é. A questão é, quando isso falta, ainda assim nós temos prazer. Por quê? A fonte do nosso prazer é a nossa filiação em Deus. Então a base da essência humana é ser filhos de um cristão, é ser filho, é se parecer com o seu pai. Por isso, sexo livre não supre a nossa carência última de sentido da vida. Nós podemos sentir prazer em fazer sexo antes do casamento, em fazer sexo fora do casamento. Nós podemos sentir prazer, mas isso nos desumaniza, porque a nossa essência humana mais básica é ser filho. E ser filho é se parecer com o nosso pai. E o nosso pai é um ser moral, ele é uma pessoa, ele tem caráter, ele tem princípios e valores. Então, nós podemos até sentir prazer em sexo livre, mas isso nos desumaniza. E o que as pessoas têm dito hoje é o quê? Libera, coloque para fora os seus prazeres. Você tem que ser autêntico, mas isso não é autenticidade. Isso é desumanidade. Ser autêntico, em última análise, é cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados, que é ser filhos e se parecer com o nosso pai. Por isso, sexo livre não nos torna autênticos. Seguir as suas inclinações homoafetivas não te torna autêntico. Por quê? Isso é importante para ensinarmos os nossos filhos, irmãos. Se os nossos filhos, em algum momento da vida, chegar para a gente e falar assim, pai, eu tenho... O ideal é que ele tenha essa liberdade de falar conosco a princípio. Nós temos que tratar esse assunto de forma que eles tenham interesse em falar primeiro para nós. E se isso chegar até nós, nós temos que mostrar para os nossos filhos o seguinte, filho, você não é o que você sente. A sua identidade está
na sua propósito de criação. E qual que é? Agradar o seu pai. Você é filho amado do pai. O que você sente, eu também sinto, filho. Você tem atração pelo coleguinha, você é homem, tem atração pelo coleguinha homem. Eu também tenho atração por outras mulheres, além da minha esposa. Mas o que nós temos que fazer como filhos é negar a si mesmo, como nós lemos. Tomar nossa cruz e seguir o nosso irmão mais velho para agradar o nosso pai. Essa é a nossa identidade, filho. Você não é o que você sente. Essa é a maior falácia hoje, gente, dessa questão afetiva e relacional. Essa é a maior falácia, é colocar a sua essência no que você sente. Por isso, muitos jovens estão se suicidando. Por quê? Porque eles acham que negar a sua natureza sexual, seja ela homo ou hétero, porque antes do casamento é tão errado quanto homossexual. A ética sexual cristã, ela é monogâmica e depois do casamento. Então, ter sexo antes do casamento, com várias mulheres, casar com várias pessoas, é tão errado quanto dar vazão à sua prática homossexual. Então, o jovem suicida, por quê? Porque ele acha que suprimir a sua sexualidade é negar o seu ser. E não é. Isso é falso. Negar o seu ser é exatamente você negar a sua paternidade, a paternidade de Deus. Isso é de se desumanizar. Negar a si mesmo, deixar de ter relações antes ou homoafetivas, vai te humanizar. Por quê? Porque você vai se aproximar do propósito pelo qual você foi criado. Isso muda tudo. Então nós temos que mostrar a essa geração, a começar dos nossos filhos, que eles não são o que eles sentem. Eles são... Lembra do pastor Márcio? Antes de começar o culto, levanta sua Bíblia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aquilo é profético, gente. Pastor Márcio tinha razão. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu sou filho. E isso é o que importa. Tudo que eu sinto tem que estar submetido a quem eu sou, que é filho. E o filho quer agradar o pai, porque o nosso irmão mais velho fez isso. Eu não faço as coisas de mim mesmo. Eu faço tudo que eu vejo o pai fazer. Essa é a nossa essência humana, mais básica. Então, muito cuidado com isso. Ter riqueza dá prazer, gente? Óbvio que dá. Quem não gostaria de não preocupar com seus gastos mensais? Quem não gostaria de morar numa mansão, de ter só carro importado, de viajar só para fora? Quem não gostaria? Óbvio que isso dá prazer. A questão é, o que o meu pai pensa disso? Eu devo acumular ou não tesouros na terra? Eu tenho que viver uma vida de moderação ou não? O que agrada o meu pai? Então, dar vazão a esses desejos não faz de mim autêntico. O que dá autenticidade aos nossos desejos é submetê-los ao caráter do nosso pai. O individualismo, óbvio que dá prazer, gente. É muito mais fácil viver sozinho, não só na questão relacional, mas não viver em igreja também, óbvio, é muito mais fácil. Eu convivo com pessoas que não casaram, que isso fica claro. É muito mais fácil você chegar em casa e não ter que dar satisfação para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus pais. É muito mais fácil, o dinheiro é todo seu, você não precisa ficar pensando o que vai fazer, entrar em acordo com o seu cônjuge. É muito mais fácil o individualismo. É muito mais fácil não viver em igreja, é muito mais prazeroso para a nossa carne humana caída, né? Muito mais prazeroso. Porque aqui a gente está exposto. Aqui a gente está exposto. É muito mais fácil. Tudo isso dá prazer. Porém, tudo isso é contra o caráter do nosso Pai. E se a gente der vazão a isso, nós não estamos sendo autênticos. Nós estamos nos desumanizando. Então, isso é uma das coisas mais importantes que a nossa geração precisa entender. Dar vazão ao que a gente sente, ao que está dentro, não é autenticidade. Por quê? Porque a gente lembra que o que a gente sente também sofreu a influência da queda. E isso pode estar desajustado. Seja inclinações sexuais, seja metas financeiras, seja metas de vida, tudo isso tem que ser submetido ao caráter do nosso Pai.
E aí eu queria concluir com Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, verso 1 diz o seguinte: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador se aproximou e disse: Se és filho de Deus. Olha a tentação do diabo. Foi aonde? Foi na filiação. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Nem só de pão viverá o homem. Ô meu amigo, eu não vivo só de matéria. Existe algo para além do túmulo que me sustenta. Não só pão. E Jesus responde isso, com a palavra também, né? E o diabo continua. Levou ele na cidade santa, verso 5. Colocou ele na parte mais alta e lhe disse, mais uma vez, se és filho de Deus, joga-te daqui, pois a Bíblia diz. Olha só, o diabo sabe a Bíblia e ele, claro, ele usa fora de contexto. Então, muito cuidado com o está escrito, está na Bíblia, né? Muito cuidado. E ele disse, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus também respondeu, colocando as coisas no lugar. Também está escrito, não ponha o Senhor à prova. E depois ele faz a última tentação, que é se ele prostrasse diante dele e adorasse a ele. E Jesus lhe disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor seu Deus e só a ele prestará culto. Então, as duas primeiras tentações do diabo foram em cima da filiação de Jesus. Por quê? Porque se a gente tira isso da nossa essência humana, a gente se desumaniza. Nós nos tornamos como bichos. Os bichos têm inclinações como a gente tem. Ele se satisfaz sexualmente, ele se tem uma cachorra ali, a outra, ele não é fiel à sua cachorrinha. É isso. Isso é bicho. Nós temos esses desejos dentro de nós também, em todas as áreas. Se a gente não submete isso por amor ao nosso Pai, nós nos desumanizamos, nós nos tornamos como bichos. E o diabo tentou exatamente Jesus na sua filiação. Por quê? Porque esse é o núcleo. Isso é o que nos sustenta na vida. Nessa vida tão dolorosa, tão difícil. Agora volta comigo em Mateus 3,16. Um pouco antes de Jesus ser tentado no deserto, o que Deus fez com ele para sustentá-lo? Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu. Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousou sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Gente, Deus preparou Jesus antes das suas tentações, antes do seu ministério, reforçando a sua filiação. Esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Então envolve amor, envolve prazer. A presença do Pai, ela é amorosa, ela é aconchegante, ela é prazerosa. Isso é o que nos sustenta para viver. Sem isso, nós não conseguimos viver. Ou melhor, podemos até viver, mas nós vamos ser seres incompletos. Não vai ser pleno. Porque Jesus nos veio para dar a vida plena, abundante. Mas sem entendermos que somos filhos amados do Pai e que isso nos dá prazer, não tem como ter vida plena longe disso. Nós somos desumanizados. Então o ser vem antes do fazer, gente. Jesus era filho amado, por isso ele fez alguma coisa. Ele não fez para ser aprovado pelo Pai e aceito pelo Pai. Ele era, desde a eternidade, filho amado. Por isso, ele se dispõe a fazer algo tão sacrificial. Porque ele ama o Pai e ele quer ver o Pai sorrindo. E o Pai deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então o filho olha essa vontade do Pai e pensa, eu vou cooperar com isso, Pai. Eu quero ser o seu cooperador. Então eu vou descer lá, vou sofrer, para oferecer a todos gratuitamente essa oportunidade de adoção.
Por quê? Porque ele amava o pai. Ele quer ver o pai feliz. Ele era filho amado. Por isso ele faz as coisas. E agradar o pai nos faz feliz, mesmo com sofrimentos. Por quê? Negar a si mesmo é fácil, gente? Negar todas essas inclinações que eu citei é fácil? É fácil viver uma vida de santidade? Não é fácil. Mas é isso que nos dá alegria. É isso que nos sustenta. Porque mesmo negando aqueles desejos mais internos, mais profundos, mais fortes do nosso ser, nos dá alegria agradar ao nosso Pai. Mesmo que isso cause sofrimento e dor. Porque nós entendemos que nós não existimos para ser feliz. Isso é a chave de tudo. Abandone esse ideal de ser feliz, gente. Esquece isso. Nós não existimos para ser feliz. Nós somos felizes porque agradamos o nosso Pai. Essa ordem muda tudo. Porque nós vamos conseguir seguir todos aqueles princípios em várias áreas da nossa vida e submeter isso ao nosso Pai, porque o nosso maior prazer é estar na presença dele. Queria orar. Queria que a gente orasse. Fique de pé no seu lugar. Se conecte com o seu Pai. O seu Pai que te ama tanto, que tem prazer em simplesmente estar com você. Ah, Jesus, que maravilha lembrarmos que somos filhos amados e que o Senhor tem prazer em nós, Pai. Isso sustentou o ministério de Jesus, que foi muito, mas muito, infinitamente mais difícil do que o nosso. E queremos nos agarrar nessa verdade nessa manhã, para que possamos suportar, Pai, o peso, o sofrimento de negar a nós mesmos. A essência do Evangelho é negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor. Nos ajude, Paizinho, relembrando todos os dias a nossa filiação, o motivo pelo qual nós existimos, a razão última, o núcleo mais essencial da humanidade, que é ser filhos. E hoje, nesse Dia dos Pais, queremos relembrar o quão bondoso, o quão amável e o quão prazeroso é ser seu filho, Pai. O Senhor nos sustenta em todos os momentos. O Senhor está com a mão estendida, sempre com a mão estendida. O Senhor continua sendo bom em situações ruins. O Senhor continua, porque o Senhor sabe mais, o Senhor sempre quer o nosso bem. Nos ajuda a nos sustentar nisso, Pai. Nos ajude a negar a nós mesmos, negar aquelas inclinações mais que são reais, Pai, mais difíceis. Por que elas são reais? Aqueles impulsos sexuais. Por favor, Jesus, nos ajuda a submeter tudo isso ao prazer da nossa filiação. Isso toma outra proporção, Pai. Quem são esses prazeres? Quem são os desejos de acumular tesouro na terra, de viver uma vida de facilidades? Que é isso, Pai? Perto do prazer de ser filho. Isso não é nada. Nós sabemos que o Senhor é um Pai que cuida das nossas necessidades e por isso nós descansamos. Inclusive das necessidades de prazeres, Pai. Porque o Senhor nos criou, o Senhor nos superabunda para termos prazer nessa vida, como o Senhor falou na sua palavra. Mas o nosso prazer está submetido ao teu caráter. Então organiza os nossos amores, Pai. Nos ajuda a ter mais prazer na intimidade do seu colo do que em qualquer outra coisa criada. Num diploma, no saber, no conhecer. Ah, Jesus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Relembre que somos filhos amados e isso é o que importa. Em nome de Jesus nós pedimos, Pai.
Te agradecemos por ser um Pai tão presente e oramos pelo Dia dos Pais. Oramos para que mais pessoas no nosso meio anseiam ser pais e mães, porque existe uma faceta feminina na nossa paternidade, existe uma faceta das mulheres que envolve a paternidade. Senhor, nos ajuda a sermos pais mais presentes. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a reorganizar todos os valores da nossa vida em volta da nossa paternidade contigo e da nossa paternidade com os nossos filhos, Pai. Abençoamos os pais da nossa comunidade, de todo mundo, que eles sejam pais, que sejam bons modelos naturais para que os nossos filhos reconheçam a tua paternidade. Esse é o fim último da nossa paternidade, Pai. Levarmos os nossos filhos para o Senhor, em segurança, sem sofrerem ou sofrendo o mínimo de danos possíveis desse mundo, Pai. Nos ajuda nessa grande tarefa e grande missão. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Podem se assentar? Maurício vai compartilhar com a gente rapidinho. Estamos no horário, hein? Olha só.